Olá, amados pastores e líderes, que privilégio poder me dirigir a vocês nesse momento. Nós damos sequência agora no nosso seminário DNA 1 e estamos falando sobre a Igreja em Célula, parte 2. Você acabou de ouvir a ministração do pastor Paulo Mazzoni, que começou tratando desse assunto, respondendo sobre o que é a igreja, e ele concluiu afirmando que a Igreja em Célula carrega esses dois princípios tão importantes de serem compreendidos. A verdade é que cada crente é um ministro do Evangelho e que cada casa é uma igreja em potencial. E eu quero continuar essa conversa com você citando uma frase do pastor Bill Beckham. O pastor Bill Beckham escreveu o seguinte: as duas expressões da igreja do Novo Testamento, no templo e de casa em casa, não são questões de cultura ou conveniência, são expressões da natureza transcendente e imanente de Deus. Bill Beckham escolhe dois termos que nós estudamos tanto na teologia, que é o Deus transcendente, o Deus imanente. A verdade é que existe um texto bíblico que nos ajuda a entender isso de forma mais clara, e ele está lá em Isaías, capítulo 57, no versículo 15. O texto diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. O nosso Deus afirma: habito num lugar alto e santo. Ou seja, ele é o Deus do grande, ele é o Deus dos altos céus, o Deus do trono. Ele é o Deus transcendente, ele transcende o nosso entendimento. Ele é maior do que qualquer coisa que a gente poderia entender. Ele é o Deus transcendente, mas o mesmo texto continua dizendo: mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Ou seja, ele habita dentro de mim, dentro de você. O Deus transcendente dos altos céus também emana, o Deus imanente que emana de dentro de nós. Ele é o Deus do grande e o Deus do pequeno. E ele é o Deus do pequeno para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E o que é que o Deus transcendente e imanente tem a ver com a igreja em célula? Por que ele relaciona essas características de Deus com o fato do templo e de casa em casa? Isso quer dizer que nós cremos que o nosso Deus é o Deus das pequenas reuniões, o Deus das células, o Deus dos pequenos encontros, mas ele também é o Deus dos grandes encontros. Ele também é o Deus que habita e encontra conosco em reuniões como essa. E ele então se manifesta nesses dois ambientes. Se nós pararmos para pensar, foi assim desde os primórdios do Evangelho. Quando a igreja nasceu, a chamada igreja primitiva nasceu, ela nasceu com duas frentes, com duas características muito fortes. Desde o início, junto dos 12 apóstolos, ela se reunia no templo todos os dias, como a gente vê em Atos 2, mas ela também se reunia de casa em casa. Nós chamamos essa igreja com duas frentes de a igreja de duas asas. Essa igreja de duas asas, ela é muito forte, muito significativa para nós. Porque quando nós falamos sobre igreja de duas asas, nós ainda estamos citando o Bill Beckham. Bill Beckham, pastor da Touch Ministries, um dos pastores mais respeitados quando o assunto é célula. E ele falou tanto sobre o fato do Deus imanente, mas também do Deus transcendente, e também do conceito da igreja de duas asas no seu livro A Segunda Reforma, e eu te recomendo muito a leitura. Quando a gente pensa na igreja de duas asas, a igreja primitiva ela nasceu claramente com essas duas frentes, o templo e as casas. E ela voava, ela crescia, ela avançava muito rápido, mas depois de um tempo ela parou. Vamos pensar, quando Pedro começa a igreja junto com os outros apóstolos, após a vinda do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles começaram a se reunir no templo e nas casas e a igreja avançava. Em Atos 1, nós reconhecemos, no versículo 15, que eram 120 irmãos. Após o Pentecostes, no dia de Pentecostes, após a vinda do Espírito Santo, na primeira pregação de Pedro, essa igreja já passa para 3.000 pessoas. Em Atos 4, no início do capítulo, você verá a igreja com 5.000 pessoas. É um crescimento espantoso, a igreja está voando a toda velocidade. Mas em determinado momento, essa igreja que está crescendo tão rápido até perde a conta. No final de Atos 4, no versículo 31,
Já ouvimos dizer da multidão dos que criam. E em Atos 6, vemos que o número dos discípulos se multiplicava. A conta ficou exponencial, a igreja avançando por todas as partes. Isso aconteceu por mais ou menos 300 anos. 300 anos depois do início da igreja, assume o poder do Império Romano Constantino. E esse imperador que se dizia cristão, ele afirmou, olha, acabou a perseguição, chegou a hora de vocês poderem se reunir, não precisa mais ficar na casa, reúnam-se nos prédios, está aqui um dos meus palácios para vocês se reunir. E a igreja disse sim. A igreja que antes voava com 2 asas fortes, tentou voar com uma asa só. Eu não tenho 2 asas, mas eu tenho 2 pernas. E eu imagino como seria diferente correr com as minhas 2 pernas ou tentar viver a igreja com uma perna só. Ficou mais difícil para a igreja. A igreja começou a crescer devagarinho, com dificuldade de se equilibrar. Foi assim com a Central. Por 40 anos, desde que nascemos, como você viu na primeira palestra desse seminário, tentando crescer com uma perna só e batiza um pequeno grupo de pessoas. E no próximo ano mais um pouquinho, mas sempre com dificuldade, um crescimento de adição. Deus nos chamou para a multiplicação. E a verdade é que a igreja em células é um convite de Deus. Não para uma asa, uma perna que você não tem mais. Ela não foi cortada da igreja. Ela só foi parada de ser utilizada. Nós deixamos de utilizar essa asa ou essa perna. Isso quer dizer que quando a gente se machuca, se eu, por exemplo, tivesse quebrado meu braço e tivesse que usar um gesso, irmãos, depois de um tempo sem usar meu braço, ele estaria atrofiado. As casas, as células para nós estão atrofiadas. Elas existem, mas a gente não está usando, nem acreditando que lá existe o potencial de uma igreja. A visão celular é um convite para colocar a perna que a gente não está usando na fisioterapia, para daqui a pouco você já poder mancar. E daqui a pouco você está caminhando. E daqui a pouco você está começando a correr, é o sentimento que eu tenho com relação à Central. Nós ainda vamos correr muito mais rápido. Mas nós cremos que as células são a única estrutura eclesiástica capaz de mobilizar toda a igreja para ser igreja e viver relacionamentos transformadores. Nosso convite é, vem com a gente. É importante você entender isso. A visão celular ela tem transformado o cenário evangélico mundial. Pequenas congregações têm se transformado em igrejas fortes porque colocaram os pequenos grupos no centro do seu ministério. Tudo está interligado com o que o pastor Paulo terminou dizendo na primeira parte dessa ministração. Nós cremos na verdade de que cada crente é um ministro. Sem acepção, sem escolhas por um ou outro dom, por uma outra especificação. Todos somos chamados. Todos temos capacidade de servir a Deus com os nossos dons e talentos, mesmo com as diferenças. E sem dúvida alguma, nós cremos no potencial de que se Deus não habita em um prédio, em cada casa ele habita em cada reunião. Cada casa para nós é uma igreja. E com essa visão, nós estamos retornando à dinâmica de Atos 2, de 42 a 47. Eu quero te convidar a conhecer um pouco melhor essa igreja. Nós cremos que uma igreja em célula possui valores que são inegociáveis. Não dá para negociar. Se a gente ouvir, por exemplo, o pastor Ben Wong, pastor da maior igreja em célula de Hong Kong, ele defende que a visão celular só prosperará se for vista com princípios a serem absorvidos e colocados em prática, ao invés de um modelo a ser copiado. Nessa igreja em célula existem princípios que você não pode abandonar. E são 5. Eu quero compartilhar rapidamente com você. O primeiro valor inegociável de uma igreja em célula são os relacionamentos significativos. Joel Comiskey, Jim Egli, no seu livro Grupos que Prosperam, afirma que quanto mais coeso, quanto mais relacional, que quanto melhor for a comunhão desse grupo, melhor ele vai ser. Tem gente achando que ter muita comunhão atrapalha. Nós não somos contra os grupos de comunhão. Pelo contrário, a questão é que se a gente tem só um grupo de comunhão, ele não necessariamente vai crescer. Mas é verdade que a vida cristã carrega comunhão como valor.
Salmo 133 afirma que quando os irmãos estão unidos, a graça, o poder, o óleo desce sobre as nossas cabeças, não é assim? Então, comunhão é muito importante para nós, afinal de contas, nós somos parte da mesma família. A família de Deus, para nós, célula é um estilo de vida. É todo dia, célula não é uma reunião. É um ambiente em que a gente senta em roda, mas que a gente está ganhando o coração das pessoas e dando o nosso coração a elas. E nós estamos compartilhando vida e aprendendo uns com os outros. Nós estamos verdadeiramente nos relacionando de forma significativa. Então eu não encontro a pessoa uma vez por semana, não. Eles se tornam nossos amigos. Muitas das pessoas que caminharam comigo nas minhas células foram meus padrinhos de casamento e eu deles, e a gente foi desenvolvendo uma relação profunda de amizade, de abertura, de eu poder confessar meus pecados, de eu ser apoio para os meus irmãos, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Sem dúvida alguma, são grupos repletos de amor, prontos para alcançar o mundo. Se relacionamento significativo é um valor para nós, a palavra relacionamento é muito chave para a visão celular. Se eu pudesse resumir o que é uma célula é relacionamento. Relacionamento com Deus, mas também com as pessoas. E se a gente está gerando relacionamentos significativos, esses não são os únicos relacionamentos que nós temos. Todos nós conhecemos pessoas de fora das nossas células. Gente que está longe de Deus, pessoas não cristãs, gente da nossa família, dos ambientes de trabalho ou de estudo, nossos vizinhos, familiares. Gente, vamos pensar. É verdade. Não só nós pastores e líderes, mas todas as pessoas das nossas igrejas. E se o primeiro valor é relacionamento significativo, o segundo são evangelismo por relacionamentos. As células servem não só para criar relacionamento entre nós, mas nós usamos dos nossos relacionamentos fora da célula para convidar pessoas para a célula. Esse é o coração da célula, é a forma mais natural e eficaz de evangelismo. Eu garanto que se eu fizesse uma pesquisa com todos vocês que vão assistir esse seminário, gente, a grande maioria de vocês entregou a vida para Jesus não em uma cruzada, não ouvindo o evangelho pela rádio ou pela televisão, mas a grande maioria ouviu o evangelho através de um amigo ou parente que convidou você, que falou de Jesus para você. É importante você entender que isso é um valor para nós. Nós precisamos viver essa visão e nós cremos que ela é a estratégia certa para cumprir a grande comissão. Discípulos que fazem outros discípulos, que fazem outros discípulos. Até agora, você viu dois valores: relacionamentos significativos e evangelismo por relacionamento. Qual é o terceiro? O terceiro talvez seja o grande coração e o segredo da visão celular. Estou falando da formação e capacitação de líderes. Célula é oportunidade ministerial vital para todo mundo. Você verá sobre esse assunto melhor no seminário DNA 2. Mas eu preciso te dizer, a visão celular existe para resolver um problema. A verdade é que toda visão de qualquer instituição, organização, inclusive as igrejas, toda visão existe para resolver problemas. Qual é o problema da igreja? Tem gente que acha que a visão celular responde o problema da colheita. Ela existe para a colheita. Mas posso ser sincero? Segundo Jesus, a colheita não tem um problema. A verdade é que a colheita só é possível por causa dos trabalhadores. Jesus afirmou que a colheita está pronta, mas o mesmo Jesus afirmou que faltam trabalhadores. Qual é o nosso trabalho? Levantar outras pessoas, formar e capacitar líderes. E para isso, nós fazemos isso no dia a dia, na prática das células. E claro, a igreja terá que oferecer uma escola de formação para formar novos líderes. Mas sem dúvida alguma, formação e capacitação de líderes é um grande segredo e um valor inegociável para nós. Nós precisamos formar uma multidão de líderes para ganhar nossas cidades. E isso nos ajuda com o quarto valor. O quarto valor é a participação de todos. Se eu quero formar líderes, como fazer isso? Além da escola da igreja, nós estamos juntos, nas células, participando, envolvidos, todos nós, ganhando novas pessoas, participando com os nossos dons, servindo nas funções da célula, e numa semana você é responsável pelo lanche, na outra semana você é responsável pelo louvor, e na outra semana você pode ser aquele que vai dar a lição de célula, e outros vão fazendo outras funções. Todos se envolvem, todos ministram uns aos outros. As pessoas aprendem melhor quando praticam o que é ensinado. É verdade, irmãos, numa igreja de programas,
existe pouca coisa para um pequeno grupo de pessoas fazer. E a grande maioria está só assistindo. A função da grande maioria é sentar numa cadeira e participar. Mas numa célula, todos são importantes, todos são necessários. É lá que você, independente de se é tímido, se é mais animado, será convidado a participar. E todas as pessoas são envolvidas. É verdade que a célula participativa é o melhor lugar para preparar discípulos para a liderança e para fazerem outros discípulos. Até agora, nós falamos de 4 valores, eu chego agora no último. Nós já falamos sobre relacionamentos significativos, sobre evangelismo por relacionamento, formação e capacitação de líderes e participação de todos. Queridos, uma célula que vive esses 4 valores viverá com certeza o 5º. O 5º valor é a multiplicação anual da célula. Compaixão é a visão do coração redentor de Deus. Elas impulsionam a célula a crescer e multiplicar. E claro, gente, multiplicação é a essência da vida. A primeira palavra que Deus deu para a humanidade em Adão e Eva foi: multipliquem-se, sejam férteis, encham a terra. E isso vai passando por Noé, isso vai chegar em Abraão, isso vai chegar em Jesus na grande comissão. E a grande comissão diz: vão por todo o mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo que Ele ordenou, e Ele estará conosco até o fim dos tempos. O que Ele está dizendo? Multiplique-se, gere outro discípulo. E como nossas células vão multiplicar todo ano, e isso é um valor para nós, nós vamos fazer isso, gerando relacionamentos significativos, evangelizando através dos nossos relacionamentos, formando muitos líderes e, claro, envolvendo as pessoas. Células que possuem os 4 primeiros valores chegarão no 5º valor inegociável. Para te ajudar, existe um livro. Eu tive o privilégio de escrever esse livro. Se você quiser ler um pouco mais e estudar esses valores, eu recomendo a leitura do livro Valores Inegociáveis da Igreja em Células. Mas eu quero apontar a nossa conversa para o final. Talvez você não está entendendo a seriedade do que eu estou falando. Como eu disse, nós temos que levantar multidões de líderes e essa visão existe para nos ajudar nisso. Como eu falei, não existe um problema com a colheita, o problema está na igreja, na falta de trabalhadores. E o texto nos diz, né, peçam ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. Eu quero afirmar que nós podemos perder a maior colheita da história. E sabe por quê? Pela falta de trabalhadores. Irmãos, Joel Comiskey afirmou que não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. É porque elas têm trabalhadores para a colheita. Igrejas que não têm nenhum plano para formar líderes, planejam, por omissão, perder a colheita. Irmãos, se você não tem na sua igreja um plano para formar líderes, você está planejando por omissão perder a colheita. E é por isso, então, que eu quero fazer uma pergunta. Qual fator gera o máximo impacto de uma igreja depois de tudo que você ouviu? Eu quero te dar opções, é uma questão de múltipla escolha. Vai aparecer na sua tela para você ver comigo. Será que o que gera mais fator é o modelo ministerial? Seria o ministério pastoral ou o desenvolvimento de liderança? Depois de ouvir sobre o propósito da igreja, sobre a igreja em célula, parte 1, e tudo que eu já compartilhei com você, já ficou óbvio, não já? Se a igreja não é o pastor, se a igreja não são os seus ministérios, como você viu na primeira parte dessa palestra, é claro que o segredo é o desenvolvimento da liderança. E se este é o segredo, nós cremos que o desenvolvimento de liderança é o maior segredo da visão celular e da multiplicação. Pastores, a verdade é que se você está aqui assistindo e já foi tão provocado por tantas coisas, nós cremos nessa visão e vimos ela transformando a nossa igreja. De um pequeno grupo de pessoas, nós hoje somos milhares e milhares de líderes. Mas eu quero terminar te fazendo um convite. Nós cremos e temos um sonho. Nosso sonho é uma multidão de líderes. Discípulos que fazem discípulos. E assim, através da multiplicação de células e líderes, alcançarmos essa geração para Jesus e transformar o mundo. E depois de tudo que você ouviu até agora, talvez você já está pensando no como. Como fazer a transição? Eu quero isso também, eu quero levantar uma multidão de líderes.
E o que eu posso dizer é que nós estamos aqui para servir você. E se Deus está aqui falando com você, te convidando para viver essa igreja, uma igreja de duas asas, nós não queremos enfraquecer seu prédio. Pelo contrário, nós queremos cultos fortes, fervorosos, mas nós também queremos células vivas. Nós queremos uma igreja de duas asas. Se você está entendendo isso, e se você quer implantar valores inegociáveis na sua igreja, eu só posso te fazer um convite. Vamos juntos? Você topa vir com a gente? Vamos juntos mergulhar nessa visão? Vamos juntos caminhar para sermos uma igreja de duas asas e assim gerar uma multidão de líderes e ganhar muitas pessoas para Jesus? Esse é o convite do DNA para você. Nosso sonho é caminhar com você nesse processo. E agora, você vai ouvir uma palestra extremamente importante. É a palestra da Transição Parte 1 com o pastor Wagner Carvalho. Agora vai começar a ficar prático. Você vai entender os passos, os primeiros passos, de como sair de uma igreja do modelo convencional para uma igreja em célula. Mas antes de ir, posso te dar um desafio? Passe um tempo em oração. Responda no mundo espiritual a pergunta do vamos juntos. O que você acha de dar as mãos para nós, enquanto igreja, e juntos fazermos a colheita? Que Deus te abençoe e que você, se guiado por Deus, aceite o desafio e venha junto caminhar conosco para viver e ser uma igreja em células. Deus te abençoe.